Mudanças nas mulheres após os 60 anos que você não conhecia. Você sabe o que acontece com o corpo da mulher depois que ela faz 60 anos? Algumas mudanças são naturais, mas outras podem ser evitadas. E as mulheres, de modo geral, têm medo de envelhecerem, têm vergonha, falta de educação até a perguntar a idade de uma mulher. Mas nesse rápido vídeo eu vou te mostrar como envelhecer com saúde, beleza e energia. E eu já adianto que muitas mulheres não estão preparadas para essas transformações. Me chamo João Migovski, doutor João, sou médico, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Você, mulher que me assiste aqui, que já tem mais de 60 anos, me conta de que parte do mundo você me assiste e também me fala qual foi a mudança que mais te impactou depois de completar 60 anos. Eu estou muito curioso de poder te conhecer melhor. Pessoal, primeira mudança: metabolismo mais lento e ganho de peso. Depois de 60 anos, o nosso metabolismo diminui, ele desacelera. E aí o que acontece? A massa muscular é reduzida e a queima de gordura se torna mais difícil. O aumento de peso pode estar relacionado a mudanças hormonais. Por isso, alimentação balanceada e exercícios físicos são fundamentais para manter o peso controlado. Quando eu digo alimentação balanceada, eu tenho que destacar a importância do consumo de proteínas. Porque se você não consome proteína, você vai perder músculo, você vai desenvolver sarcopenia, você vai ter uma maior chance de fraturas ósseas, ter uma maior chance de osteoporose. Então, tem que se alimentar bem e tem que consumir proteína, bastante proteína, ok? Pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso por dia. Lembrando que 100 gramas de peito de frango, por exemplo, tem cerca de 20 a 25 gramas de proteína, tá bom? Segunda mudança: pele mais seca e perda de elasticidade. A produção de colágeno cai bruscamente, levando ao envelhecimento da pele, que fica mais fina, ressecada e propensa a rugas e flacidez. Por isso é muito importante se hidratar corretamente e consumir alimentos ricos em colágeno e também em vitamina C para ajudar a reduzir o impacto do tempo, que é inevitável, né? O tempo vai impactar a nossa vida, a nossa saúde e a nossa pele. Além disso, proteção solar é fundamental para evitar manchas e ressecamento. Ah, doutor João, você está dizendo que não é para pegar sol? Não, não é isso que eu estou dizendo. E eu tenho uma opinião aí, digamos, polêmica e controversa em relação aos protetores solares, tá? Eu não acho que os protetores solares são grandes opções. E aquela história de que o protetor solar protege contra o câncer de pele. Essa história aí, pessoal, por mais que seja muito contada, ela é extremamente questionável, ok? Então, durante muito tempo, acreditou-se o contrário, para você ter uma ideia, que o câncer que o protetor solar aumentava o risco de câncer de pele, tá? Então, quais são os alimentos ricos em colágeno? Carnes, ossos, né? Então você vai fazer um caldo de ossos, você vai comer um mocotó, gelatina tem muito colágeno, buchada de bode tem muito colágeno. Qualquer carne com osso que você faça cozida, refogada, como uma rabada, por exemplo, ela vai liberar bastante colágeno, tá? E a vitamina C, presente em boa parte das frutas, dos legumes e das verduras, também é importante para a produção desta proteína do colágeno, que vai ajudar a manter a sua pele mais jovem e mais saudável. Terceira mudança: alterações hormonais e menopausa avançada. Quando a mulher vai ganhando mais experiência, vai fazendo mais aniversários, para não dizer outra coisa, a queda do estrogênio continua. Então, a menopausa é o momento em que a mulher deixa de menstruar, tá bom? Então, a menopausa não é um período, não é uma fase. A menopausa é um momento, é um evento, que é a última menstruação, tá? Então, a queda do estrogênio, do hormônio, que tem grandes funções no corpo feminino, ela continua mesmo após
a menopausa. Isso pode causar insônia, ondas de calor, que são os fogachos, alterações no humor. Então, a mulher, após a menopausa, ela entra no chamado climatério, que é chamado dessa forma por conta dessas ondas de calor. Agora, quando há uma queda muito grande do estrogênio, aumenta o risco de osteoporose, de problemas cardiovasculares, e por isso que, mais uma vez, a alimentação é fundamental. A alimentação rica em proteínas, a alimentação com vitaminas, a atividade física, então fazer uma reposição de vitamina D é fundamental. Se você tomar cálcio, fazer o uso desse cálcio em concomitância com a vitamina D e a vitamina K2 é fundamental também, ok? Então, você que é mulher e que já passou de 60 anos, tem que ter um acompanhamento mais próximo para averiguar esses sinais e sintomas e evitar que algo mais grave se desenvolva. Quarta mudança, redução da libido e mudanças na vida sexual. Isso também acontece pela queda nos hormônios, que pode afetar essa vontade, o desejo sexual. Mais do que isso, também pode acontecer o ressecamento vaginal, o que vai causar desconforto durante a relação. Algumas opções naturais, como óleo de coco ou tratamentos hormonais, podem ajudar nessas manifestações clínicas. Porque uma vida sexual ativa contribui, lógico, para a saúde e bem-estar. Então, digamos que você é casada há muitos anos com seu marido. Se vocês não tiverem relações, isso vai prejudicar o relacionamento. Se o seu marido não tiver relações com você, se você não tiver relações com ele, se não tiver uma vida íntima de casal, isso aí provavelmente vai prejudicar a relação entre vocês dois. Por isso é importante também prestar atenção nisso. Quinta mudança, maior risco de doenças crônicas. Com o avanço da idade, vai aumentando o risco de hipertensão, diabetes, osteoporose e, mais uma vez, a importância da alimentação, que vai influenciar diretamente na prevenção dessas doenças, do diabetes, do colesterol alto, da má circulação, que é um problema muito comum também em mulheres. Por isso, exercícios físicos, caminhada, musculação, extremamente importante e necessário para manter o peso saudável, tá bom? Então, doutor João, está dizendo que a musculação é muito boa. Isso que significa que a caminhada é ruim, que eu não devo fazer? Não, claro que não. A caminhada é melhor do que nada. Agora, se você tiver que escolher entre caminhada e musculação, eu vou falar para você fazer musculação. O ideal é que você faça os dois. Mas, se tiver que escolher um, eu vou dizer para você fazer musculação, tá bom? Estilo de vida, pessoal, é muito importante. Leia o meu livro, Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos vão te mostrar como tratar, prevenir e reverter doenças de forma natural. O link está na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e daqui a pouquinho nós falamos mais sobre isso. Sexta mudança, memória e saúde cognitiva. Alterações na memória se tornam mais comuns, mas não são inevitáveis. É muito importante você manter o estímulo cerebral por meio de leitura, jogos, atividades novas, atividades intelectuais, desafios intelectuais, palavras cruzadas. Isso é muito importante para manter o seu cérebro ativo. O cérebro é igual a um músculo. Se você não treina, se você não exercita, se você não força o cérebro, assim como acontece com o músculo, ele vai atrofiar. Por isso que pessoas que se aposentam muito cedo, pessoas que param de trabalhar muito cedo, que param de se exigir intelectualmente muito cedo, acabam tendo maior risco de Alzheimer, por exemplo, de demência, porque esse cérebro vai perdendo a capacidade de executar as tarefas que antes ele executava perfeitamente, tá? Mais do que isso, alimentos ricos em ômega 3, como sardinha, abacate, nozes, peixes, de modo geral, também contribuem para a sua função cognitiva. E foi o que eu falei, manter o cérebro ativo vai reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Sétima mudança. E aí? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários se você já notou, já percebeu alguma dessas mudanças que eu citei. Ainda tem mais, não acabou. A sétima mudança é um sono menos reparador e insônia. Porque a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, diminui conforme a idade. E muitas mulheres relatam dificuldade para dormir e um sono mais superficial. Como que a gente
corrige isso? Como é que a gente contorna esse problema? Primeiro, higiene do sono. Então, nós não podemos tomar cafeína à noite. Você não deve ficar mexendo no celular deitada na cama até de madrugada. Você só deve usar o seu quarto para dormir e fazer amor. Trabalhar no quarto, estudar no quarto, ver TV no quarto. Isso pode prejudicar o seu sono, tá? Refeições muito pesadas antes da hora de dormir também podem prejudicar o seu sono. Ficar se estressando até tarde, trabalhando até tarde, também pode prejudicar o seu sono. Então, quando estiver próximo da hora de dormir, já dá uma relaxada, já toma um chá de camomila, já toma um chazinho de maracujá, que isso vai ajudar a melhorar a qualidade do seu sono e vai te trazer mais relaxamento, tá bom? Falta de sono está relacionada a várias doenças, aumenta até o risco de câncer. Por isso é muito importante que você durma bem, tá? Se você tem dificuldade para dormir, também recomendo que você leia o meu livro, que aqui no capítulo 4 nós temos tudo dedicado ao sono e o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar as suas noites de sono, tá bom? Link na descrição e nos comentários fixados. Oitava mudança: perda de massa muscular e força, a chamada sarcopenia. A partir dos 40 anos, nem dos 60 anos, a partir dos 40, a massa muscular vai diminuindo e os músculos ficam mais fracos. E se você não faz atividade física de força, se você não faz musculação, se você não consome proteína, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas não faz musculação e a maioria das pessoas não consome a quantidade mínima de proteína. O que vai acontecer? Você vai perder massa. Seus músculos vão ficar mais fracos. Uma escada que você subia fácil, agora vai ficar difícil. Você pode ficar cansado para tomar banho. Pessoal, é fundamental você fazer atividade física. A prática regular de exercícios é necessária para manter a força e a mobilidade. E o consumo adequado de proteína também é necessário para evitar a perda muscular, ok? Mais uma vez, 1 grama de proteína para cada quilo de peso. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. O certo é 1,5 grama. Então, se você tem 50 quilos, você tem que consumir 75 gramas de proteína. Para você consumir 75 gramas de proteína, você tem que comer 300 gramas de peito de frango por dia. Estou dando um exemplo do peito de frango. Um ovo tem cerca de 5 a 6 gramas de proteína. A carne é parecida com o peito de frango, tá? Então, preste atenção nas quantidades de proteína que você está consumindo. A gente come pouca proteína. E provavelmente você não está consumindo a quantidade adequada. Você acha que você consome a quantidade que você deveria de proteína? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários. A Fernanda está falando aqui que tem 60 anos e não sofre com nada disso. É rata de academia, por sinal, está em excelente forma, a alimentação correta. Aqui, ó, a Fernanda deu a chave, deu a resposta. A alimentação correta e está na academia. E aí, qual é a consequência disso? Ela não sofre com nada disso que eu estou falando. E ela está em excelente forma. É isso que acontece quando você cuida do seu estilo de vida, tá bom? Nona mudança: alteração na saúde dos ossos e risco de osteoporose. Estrogênio caiu, redução da produção de estrogênio. Os ossos se tornam mais frágeis e a osteoporose vai aumentar o risco de fraturas, especialmente em mulheres. Por isso, consumo de cálcio, vitamina D, vitamina K2, magnésio, tudo isso é fundamental para manter os seus ossos fortes. Mais do que isso, exposição diária ao sol é fundamental, tá? Então tem que pegar sol. 10, 15, 20 minutos. Ah, doutor, não quero pegar sol no rosto porque eu tenho medo de ficar com ruga. Tá bom, pega sol na perna, pega sol nas costas, pega sol no abdômen, pega sol no braço. Não precisa pegar o sol no rosto. Tá bom? Mas tem que pegar sol, porque se você não pega sol, você não produz vitamina D. Nona mudança. E essa aqui talvez seja a mais grave, a que mais machuca as mulheres, que é relativa à autoestima e à saúde mental. O envelhecimento traz mudanças na aparência que podem afetar a autoestima. Cuidar do visual, se vestir bem e ter uma rotina de autocuidado aumentam muito a confiança. Atividades sociais, novos hobbies ajudam a manter o bem-estar. A felicidade não tem idade. Se cuidar e se sentir bem é fundamental em qualquer fase
da vida. Por isso, pessoal, que também no meu livro tem um capítulo exclusivo sobre autoestima. E eu vou ler para vocês um hábito aqui sobre a autoestima. Vamos ver o que o livro tem a nos dizer sobre a autoestima. Hábito 93. Aprenda a se amar e a se valorizar. A autoestima é vista como crucial para obter sucesso na vida pessoal e profissional. Esse conceito se refere à avaliação individual subjetiva do valor que cada pessoa acredita que tem. Sempre é bom lembrar que a autoestima não reflete absolutamente as habilidades e talentos objetivos de uma pessoa e nem de que forma essa pessoa é avaliada pelos outros. Na verdade, a autoestima é comumente conceitualizada como o sentimento de que se é bom o bastante. E, consequentemente, pessoas com grande autoestima não necessariamente acreditam que são superiores às outras. Assim, a autoestima envolve sentimentos de autoaceitação e autorrespeito, em contraste com o excessivo autoengrandecimento que caracteriza pessoas narcisistas. Portanto, amor próprio e autoestima não devem se confundir com arrogância, falta de humildade, narcisismo, egoísmo e egocentrismo. Você sabe quem é a pessoa mais importante da sua vida? Não são seus pais, não são seus filhos, não é o seu marido, não é o seu neto. A pessoa mais importante da sua vida é você. Isso é indiscutível. E não pense que isso é egoísmo, porque a definição de egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos interesses de outra pessoa, o que é muito diferente de se amar, se valorizar e ser a própria prioridade. Reconheça seus erros e aprenda com eles, mas não deixe de dar valor às suas conquistas, mesmo que sejam pequenas. Olhe para trás e veja o que alcançou e o que precisou passar para chegar até aqui hoje. Você precisa se olhar no espelho, da imagem e da consciência e gostar do que você vê. Afinal de contas, se você não se amar, quem mais vai? Portanto, pratique o amor próprio, ame-se e se valorize sempre. Você merece ser amado e a primeira pessoa que deve fazer isso é você mesmo. O que vocês acharam desse hábito, dessa dica? É importante, não é? Tem que se amar, tem que ter autoestima. Mas você só vai se amar se você se cuidar. Quem ama, cuida. Se você não se ama, você não se cuida. Se você não se cuida, você vai ficar doente. Se você ficar doente, você não vai ter autoestima. Porque você vai olhar no espelho e você não vai gostar do que vê. Você vai olhar para sua mesa e vai ter um monte de remédio que você precisa tomar. E você vai sentir dores, e você vai dormir mal, e você vai ficar doente, e isso destrói a autoestima de qualquer pessoa. Tá bom? Então, como viver esta fase após 60 anos com mais qualidade de vida? Seguindo as orientações do livro do Dr. João. O link está na descrição do vídeo, o link também está nos comentários fixados, tá? Então, se você seguir isso aqui, a sua vida vai se transformar para melhor, tá bom? Pratique exercícios regularmente. Primeiro capítulo, mantenha uma alimentação saudável. Segundo capítulo, gerencie bem o seu estresse. Terceiro capítulo, pessoal, é fazer o que está aqui nesse capítulo. Nos capítulos que a sua vida vai melhorar. Tenha uma rotina de autocuidado, fortaleça sua rede de amigos e de família, cuide da sua saúde mental e emocional, busque novos interesses, novos hobbies, novos propósitos. Por que você está vivo até hoje? Ah, já criei meus filhos, já criei meus netos, já tenho um bisneto. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que você acorda todos os dias? Qual é o seu propósito? O que te move? Qual é o seu combustível? É muito importante ter isso para que a vida não perca o sentido. Ok, pessoal? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica nele, se inscreve e ativa o sino das notificações. Compartilha com a sua amiga que está passando por essa fase para ela ter acesso a essas valiosas informações. Ok, pessoal? Nota para esse vídeo aqui. De 0 a 10, o que você achou? Enquanto isso, eu vou ver quem está aqui em nosso chat. Vamos ver quem está conosco aqui nessa manhã de quarta-feira. Um abraço para minha amiga Sueli Jorge, Elizabeth Ferques, SQRPTY, Maura Lima de Recife, Maria Graças de Curitiba, Luzinete Noberto, Maria José Correia Meiga, Miriam Bonagura de São Paulo,
Abraço para Aparecida Saroa de Campinas. Abraço para Ana Pinheiro de Fortaleza. Gracil Pena de Manaus. Lourdes Albuquerque, Maria de Fátima. Abraço para Delícias da Vovó Lulu. Abraços para Vera Lúcia Silva, Alaides Genoveva, Sol Cruz, Andréia Toledo, Lucileia Clemente Brum, Fernanda Damasceno, Meire Souza, Cristiane Nunes, Receitas da Vovó, Maria Selma Santos Almeida, Delícias da Vovó Lulu. Abraço para Rosiane Mussauer de Lima, do Rio de Janeiro, Helenira Aparecida Francisca, Maria Trevisan de Guarulhos. Abraço para Buenas Tchê, Denise Schmidt, Soraya Boyer, Maria de Fátima, Zélia Castro, Osana Bernardino, Nelly Andrade, Mariana Martins, Neiva Fidelis e Celuceia Campolino. Pessoal, falei o que eu tinha para falar nessa live. Se você perdeu o que eu falei aqui, volta do início e assiste. Abraço aí para Abel Niquati, de Lixinga, Niassa, Moçambique. Abraço aí para toda a comunidade africana que me acompanha. Pessoal da Europa também, de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Argentina, do Uruguai. Um beijo para todos vocês. Não se vão, continuem comigo, tá? Fica aqui e assista esse vídeo onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer e este vídeo aqui onde eu falo sobre um alimento que pode ajudar muito a melhorar a qualidade do seu sono. Até daqui a pouco!